Olá, bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo do livro do Êxodo. Estamos no capítulo 7 e hoje nós vamos estudar do versículo 8 ao capítulo 8, versículo 11. Por quê? Porque nós já estudamos anteriormente no vídeo passado o capítulo 7, versículos de 1 a 7. Então hoje nós vamos começar o capítulo 7 do versículo 8 e vamos entrar no capítulo 8 até o versículo 11. Tá? 7, versículo 8 até o capítulo 8, versículo 11, para podermos entender esse estudo que vamos fazer, ok? Então pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta para anotações e quero desejar agradecer a você que tem sido perseverante nesse estudo, vocês que estão inscritos no canal, muito obrigado. Obrigado por vocês compartilharem esse estudo bíblico, né, com demais pessoas e sempre deixe um joinha no canal, ajude a divulgar esse estudo da Palavra de Deus, ok? Vamos lá então, leitura do capítulo 7 de Êxodo, começando do versículo 8, tá? Vamos lá. O Senhor disse a Moisés e a Araão: Se o faraó vos pedir um prodígio, tu dirás a Araão: Toma tua vara e joga-a diante do faraó. Ela se tornará uma serpente. Tendo Moisés e Araão chegado à presença do faraó, fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Araão jogou sua vara diante do rei e de sua gente, e ela se tornou uma serpente. Mas o faraó, mandando vir os sábios, os encantadores e os mágicos, estes fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Jogaram cada um suas varas, que se transformaram em serpentes. Mas a vara de Araão engoliu as deles. Entretanto, como o Senhor o havia anunciado, endureceu-se o coração do faraó, e ele não quis ouvi-los. O Senhor disse a Moisés: O faraó endureceu o coração. Ele se obstina em não querer deixar partir o povo. Vai procurá-lo amanhã cedo, no momento em que ele sair para ir à margem do rio. Os esperarão à beira do Nilo, tomarás na mão a vara que se mudou em serpente e lhes dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me a ti para dizer-te: Deixa ir o meu povo, para que me preste culto no deserto. Até agora não me escutaste. Eis o que diz o Senhor: Nisto reconhecerás que eu sou o Senhor. Vou ferir as águas do Nilo com a vara que tenho na mão, e elas se mudarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão. O rio se tornará tão poluído que os egípcios terão nojo de beber suas águas. O Senhor disse a Moisés: Dize a Araão: Toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios e seus canais, sobre seus lagos e seus reservatórios, para que essas águas se tornem sangue.
haverá sangue em todo o Egito, assim nos recipientes de madeira como nos de pedra. Moisés e Arão obedeceram à ordem do Senhor. Sob os olhos do faraó e de sua gente, Arão levantou sua vara e feriu a água do Nilo, que se mudou toda em sangue. Morreram os peixes do Nilo, e o rio tornou-se tão poluído que os egípcios não podiam beber de suas águas. Houve sangue em todo o Egito. Mas os magos do Egito fizeram outro tanto com seus encantamentos. O coração do faraó permaneceu endurecido. E como o Senhor havia predito, ele não ouviu Moisés e Arão. Voltou e entrou em sua casa sem mais se cuidar do acontecido. Todos os egípcios cavaram o solo nas proximidades do Nilo, procurando água potável, porque não se podia beber a água do rio. 7 dias se passaram depois que o Senhor feriu o Nilo. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó e dize-lhe: deixa ir o meu povo, para que me preste um culto. Se recusas, infestarei de rãs todo o teu território. O Nilo ferverá de rãs, que subirão para invadir tua habitação, teu quarto, teu leito, as casas de teu povo, os teus fornos e tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti, sobre teu povo e sobre todos os teus servos. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre os rios, os canais e os lagos, e faze subir as rãs sobre a terra do Egito. Arão levantou a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra. Os mágicos, porém, fizeram outro tanto com seus encantamentos. Fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão. Intercedei, disse-lhes ele, junto do Senhor, a fim de que afaste as rãs de mim e de meu povo, e deixarei partir o vosso povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés respondeu-lhe: digna-te dizer-me quando é que devo interceder por ti, por teus servos e por teu povo, para que o Senhor afaste as rãs de tua pessoa e de tuas casas, de sorte que fiquem somente no rio. Seja amanhã, disse ele. Moisés replicou: será feito segundo o teu desejo, para que saipas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de tua pessoa, de tuas habitações, de teus servos, de teu povo, e ficarão somente no Nilo. Moisés e Arão saíram da casa do rei, e Moisés invocou o Senhor a respeito das rãs que enviara contra o faraó. Fez o Senhor o que pedia Moisés.
Morreram as rãs nas casas, nas praças e nos campos. Ajuntaram-nas em montões, e o país ficou poluído com isso. Mas, vendo o faraó que havia descanso, endureceu o coração. E como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. Muito bem. Esta é a leitura do capítulo 7, começando do versículo 8, que se estendeu até o capítulo 8, versículo 11, para compreendermos o estudo deste capítulo, tá? E destas pragas do Egito, como nós conhecemos. É importante, porém, recordar o último estudo para que sempre fique gravado na nossa memória. No capítulo anterior, nós falamos que, como mensagem daquele capítulo, de tudo que a gente estudou, de tudo que a gente viu, nós vimos o desânimo dos líderes e do povo diante das situações de opressão. É sempre, digamos, combatida com uma promessa estimulante do próprio Deus. Então, o desânimo dos líderes, que faz parte do humano, o desânimo das pessoas diante de tanto sofrimento, é combatido com uma promessa de estímulo do próprio Deus, por parte do próprio Deus, para renovar a fé e a esperança de seu povo. Deus não desiste nunca e deseja vida plena e digna para todos, que todos sejam livres e o reconheçam como o Deus libertador. Ok? Então, é uma das mensagens que nós recordamos aqui antes de entrar propriamente dito no estudo deste capítulo que estamos vendo hoje, tá? Para que sempre tenha uma ligação, um capítulo com o outro. Isso é muito importante para nós ater a isso, tá bom? Vamos lá para o capítulo 7 que acabamos de ler. Neste capítulo, novamente Moisés e Arão se apresentam ao faraó, como no capítulo anterior do Êxodo, que está no capítulo 5, versículos de 1 a 6, que é a primeira visita que Moisés e Arão faz ao faraó. A resposta do faraó já sabemos, continua sendo não. Ele não vai deixar o povo hebreu sair do Egito. Ele está com o coração endurecido. Ele está obstinado na sua arrogância. Então ele não vai deixar o povo sair do Egito. Trata-se aqui de um relato duplicado, se vocês prestarem atenção. O primeiro corresponde a uma tradição mais antiga, que os especialistas atribuem a uma fonte literária. A teologia javista é uma das mãos que escreveram o Pentateuco, a teologia javista. Ao passo que este último que nós lemos, permanece a história narrada pela corrente sacerdotal, a fonte P, que nós conhecemos. Como dizia no início do nosso estudo, a palavra de Deus é inspirada por Deus, sem dúvida, mas ela é escrita por muitas mãos, ela é escrita por mãos humanas, grupos literários, tá? Então, há diversas formas de escrever, tem o mesmo objetivo: falar do Deus libertador, do Deus que acompanha o seu povo, tá bom? Os redatores finais do Pentateuco não eliminaram relatos, embora estivessem repetidos, tá? E em aparente contradição, não eliminaram,
relatos, embora estivessem repetidos ou em aparente contradição. Para eles, o importante era deixar os diversos testemunhos de uma história, na qual os protagonistas dessa história não são os de sempre, os poderosos e senhores do mundo, mas sim uma porção de escravos assistidos por um Deus que se revelou como alguém interessado por eles. Então, se na primeira leitura que nós fazemos, que nós batemos o olho no capítulo, dá-se a impressão de que os protagonistas são os poderosos, é o faraó, a sua corte, os mágicos, os feiticeiros do faraó, nós estamos enganados. Os verdadeiros protagonistas da leitura são esta porção, uma pequena parte de um povo escravo, que é assistido por um Deus que se interessa por eles, um Deus que vem de encontro a eles, que eles não têm poder nenhum, são escravos, são submissos, estão sujeitos às regras do poder opressor. E esse Deus que se revela na história se mostra um Deus que se interessa por uma porção de escravos, por uma porção de pessoas que estão ali totalmente sofridas, bem dizer, sem esperança de futuro, sem perspectiva de vida, tá? Esse encontro de Moisés e Arão com o rei do Egito é, no fundo, o encontro desse defensor dos oprimidos e o pretensioso faraó, que não hesita em enfrentar o poder divino. O faraó, como nós falamos na nossa linguagem atual, o faraó peita Deus. Ele peita o poder divino. Ele enfrenta como se ele fosse tão poderoso quanto, tá? E nós vimos que ele tem, a sua corte tem um certo poder, mas esse poder é limitado. Jamais esse poder se iguala ao poder do Deus de Israel. Jamais, tá? Continuando aqui. É o encontro desse defensor dos oprimidos e o pretensioso faraó que não hesita em enfrentar o poder divino. Esse capítulo é um prelúdio, podemos dizer assim, do que serão as outras manifestações de poder entre ambas as forças. As duas forças vão manifestar o seu poder. Isso aqui é apenas um prelúdio. Ao engolir as outras serpentes, por exemplo, o bastão de Araão preanuncia que mesmo que o poder do faraó fosse enorme, o Senhor sempre estaria acima dele, porque o Senhor Deus é infinitamente grande, é infinitamente todo-poderoso. Nós vimos no relato que o bastão que Araão jogou no chão, o seu cajado, se transformou numa cobra. E a dos feiticeiros do faraó, a mesma coisa. Só que o bastão de Araão, enquanto em forma de cobra, engoliu as demais cobras, as demais serpentes, para mostrar que Deus é maior que aqueles poderosos, que aquele poder. O poder de Deus é maior do que o deles. Tá? Então isso acontece neste relato que nós estamos estudando. Tá? O Senhor sempre estará acima do poder opressor. Nunca se esqueçam disso. Nos versículos de 14 a 24, temos a primeira praga,
que é a água transformada em sangue, né? E aqui nós precisamos nos deter, porque senão nós ficamos preocupados com coisas que não são importantes para o texto bíblico. E não é a função do texto bíblico nos mostrar, tá? Embora tenha tido muitos escritos e especulações sobre esta série de fenômenos que começaram, na realidade, com a transformação do bastão de Araão em serpente e a imediata réplica por parte dos magos e encantadores da corte, esses fenômenos estão todos, com exceção do 10º fenômeno, que nós vamos ver, que é a morte dos primogênitos, estão em relação com a natureza. Por isso houve os que tentaram explicar as pragas pela ciência, embora sem chegar a um acordo. Ninguém conseguiu explicar o fenômeno das pragas do Egito através da ciência. Ninguém chegou a um acordo. Se estudou, se pesquisou, mas não chegaram a um consenso, ok? Por exemplo, no caso desta primeira praga, tratar-se-ia da passagem de um cometa que teria causado uma forte chuva de pó vermelho e de pequenos meteoritos, tá? É um exemplo. Ou então da violenta erupção de um vulcão, aproximadamente no século XV a.C., 15 séculos antes de Cristo, o que teria provocado todo tipo de pragas. Mas isso são hipóteses. Isso são exemplos que tentaram explicar cientificamente e nunca chegaram a um consenso. Porque aqui não se trata de ciência, mas se trata de fé. Ok? Muito importante a gente ter isso na nossa mente. Mas a Bíblia, como eu já disse, não é um livro de ciência e muito menos um livro de história. Saber se há dados científicos ou não importa. O crente, acredite ou não nessas explicações, não é importante. Então isso não é importante ficar vasculhando se as pragas existiram, deixaram de existir, se foi fenômeno da natureza, se não foi. Não é esse o foco da leitura, tá bom? Muito importante isso, senão a gente gasta tempo desnecessário e não vai no cerne da leitura. Não vai no cerne da leitura e na mensagem que ela quer transmitir para nós, tá bom? O escritor sagrado está empenhado em levantar a moral e a fé do povo em um momento realmente crítico, no qual a fé no Senhor, a fé em Deus, está muito enfraquecida. Diante dos tantos sofrimentos que eles estão passando, eles se questionam: onde está Deus? Por que Deus permite tudo isso? Deus nos abandonou. É uma fé enfraquecida que este povo está vivendo e que nós muitas vezes vivemos também. Não somos diferentes. Então o escritor sagrado, ele quer reanimar a fé e a esperança no Deus único deste povo sofrido. Reanimar a fé deste povo sofrido. Assim, recorrendo às antigas tradições sobre a escravidão no Egito e a libertação, não se apagam nem as palavras, nem as imagens, para mostrar como o Senhor os libertou de semelhante situação e de um poder forte como o do faraó. Então,
se vocês puderam prestar atenção nessa explicação, o escritor sagrado está fazendo uma releitura da escravidão no Egito para o povo. É uma releitura. Já estão em outra época, em outra situação em que o povo está desanimado, que o povo está a ponto de perder a fé. Então, através desta releitura, mostrando como Deus agiu com os antepassados, Deus agirá também no presente daquele povo. Então, vejam bem, o que se lê aqui é uma releitura do que aconteceu, para reanimar o povo desanimado. Esse é o objetivo da Sagrada Escritura, ok? Continuando. A intenção não é simplesmente recordar que os antepassados um dia saíram do Egito, mas que o Senhor os tirou dali, operando todo tipo de prodígios, todo tipo de sinais, ok? O que certamente não foi fácil, porque estava enfrentando a força e o poder do faraó. Mas contra o poder do Senhor não existem forças, nem poder que se imponham, sobretudo se esse confronto tem como finalidade a defesa e o resgate dos fracos e do escravizado. Então não tem poder que vença o poder de Deus quando se trata de defender o fraco, o oprimido, o escravizado. Certo? A preocupação dos primeiros destinatários, como eu disse aqui, em fazer esta releitura, não era encontrar, melhor dizendo, motivações científicas ou verificar historicamente os acontecimentos. Não era esse o objetivo dos primeiros interessados por esta leitura. Esses são interesses muitas vezes nossos, nós que somos cheios de minúcias, mas existiram, como que foi, a ciência pode provar ou não, isso é coisa nossa. Os primeiros destinatários desta leitura não foi assim, não era este o objetivo deles, tentar esclarecer cientificamente ou historicamente se isso tudo aconteceu. Mas, para aqueles, a importância estava em constatar que a situação que os israelitas viveram no Egito estava controlada por um poder superior, que tudo já estava fixado e que nenhum ser humano ia mudar isso. Isso era a preocupação dos primeiros destinatários desta leitura, esta constatação. O povo estava vivendo de novo uma situação semelhante, já não no Egito, mas na Babilônia. Então veja bem, esta leitura da libertação do povo hebreu do Egito foi relido no cativeiro da Babilônia. O povo estava exilado. Então essa leitura foi feita àquele povo que estava com a fé enfraquecida, como nós dissemos. Entenderam? Entenderam esta leitura de Êxodo? Esta leitura foi feita para o povo que estava exilado não no Egito, mas na Babilônia. Na Babilônia. Não obstante, o mesmo Senhor que enfrentou o faraó e venceu, fará algo semelhante e talvez maior, contanto que mantenha sua fidelidade
e seu compromisso com o humilde e oprimido. Se lermos os acontecimentos descritos sob este ponto de vista, poderemos alimentar nossa própria fé e esperança, ok? Porque para nossos povos empobrecidos e marginalizados, é importante hoje a libertação. Também hoje, tá? Se Deus se empenhou em defender o fraco desde a antiguidade, também hoje, né, no nosso tempo, na nossa história, manterá esse mesmo empenho, porque sua fidelidade é eterna. É deste ponto de vista que nós precisamos fazer a leitura deste capítulo. Ok? Qual é a mensagem que nós extraímos aqui? Perdão, temos ainda os versículos de 25 até o capítulo 8, 11, que é a segunda praga do Egito, né? As rãs. Continua a teimosia do faraó, negando-se a deixar o povo sair do Egito. E através da figura dos magos ou feiticeiros, que repetem o mesmo prodígio operado pelo Senhor por meio de Moisés e Araão, se Deus assiste os hebreus também no Egito, entendido aqui como sistema, como estrutura de dominação, seria assistido por divindades poderosas. Essa é o grande erro dos que dominam, dos que acreditam que são patrões e senhores do mundo e das vidas das pessoas, com o argumento de estarem assistidos por Deus. Este é o grande erro de quem oprime o povo, achar que está sendo assistido por Deus. Tá? Mas também se nota uma primeira limitação do poder das divindades, ou a fraqueza do faraó, que não recorre a seus magos para libertar o país das rãs. Isso só quem pode fazer é o Deus de Moisés. E explicitamente lhe pede isso. O faraó implora para Moisés: intercede ao seu Deus para nos libertar das rãs. Né? Moisés intercede perante o Senhor e o país é libertado efetivamente da praga. O faraó, contudo, se obstina novamente e não obedece à ordem do Senhor. Neste espaço de respiro que o faraó tem com o seu povo, de aparente tranquilidade, o seu coração continua duro e ele descumpre a sua palavra. Ele não obedece o Senhor. Isso está no versículo 11, capítulo 8 de Êxodo. Agora sim, qual é a mensagem deste capítulo? Nós devemos reler o texto à luz dos acontecimentos atuais. Sempre a palavra de Deus deve ser relida à luz dos acontecimentos atuais da história, tá? E com a fé fortalecida no Deus único, entender que as forças do mal também têm seu poder, mas é um poder limitado. É bem menor que o poder do Deus de Israel. Nunca se esqueçam disso. Não devemos estar preocupados, né, se foi atestado cientificamente a existência ou não das pragas do Egito, e sim compreender que o texto quer nos dizer que Deus está acima de qualquer poder e força que oprime, escraviza e mata. Ele sempre vence. Deus sempre vence. Nunca pensar
que Deus apoia ou está do lado de quem oprime e escraviza e se acha dono da vida das pessoas. Isso é um terrível engano e uma imagem falsa de Deus. Deus sempre estará ao lado do pobre, oprimido e escravizado. Mas, para terminar, não se comportar como o faraó, que teima em não obedecer a Deus e não deixar o pecado. Muitas vezes, nós nos comportamos como o faraó, temos o coração endurecido e não ouvimos Deus, não queremos mudar segundo a vontade de Deus, permanecemos presos no pecado, nos nossos egoísmos, na nossa vida medíocre muitas vezes. Então, não devemos seguir o exemplo do faraó. Ok? Esse é o estudo do capítulo 7. Espero vocês para darmos continuidade no capítulo 8, que vamos começar a partir do versículo 12. Tá bom? Um abraço a todos e até lá.